Boa noite a todos, que a paz esteja com todos vocês. Amém. Hoje eu queria ler com vocês a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 até o 13. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo me lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos que se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Até aqui. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém? Paulo escreve essa carta a Timóteo. E ele trata Timóteo como filho. Não que ele fosse filho natural mesmo, filho de Paulo, mas ele era filho na fé. Porque Paulo tinha evangelizado a Timóteo e pregado para ele o evangelho. E ele lembra aqui, ele diz assim, né, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, Senhor nosso. A Timóteo, meu amado filho, né? Mas era filho na fé. Muita gente pensa que ele era filho de Paulo fisicamente, né? Mas ele era filho na fé. E ele começa aqui dizendo, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, né? Consciência pura, né? Ele diz assim: eu dou graças a Deus que eu estou com a consciência pura, tranquila, né? De que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de dia e de noite. Né? Ele estava sempre orando por Timóteo. E diz mais: desejando muito ver-te e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Por que essas lágrimas? É quando Paulo partiu e então Timóteo ficou ali chorando. Né? Ele lembra disso e lembra de que realmente ele tinha esse carinho por ele. E ele cita uma coisa aqui
que havia em Timóteo um tipo de fé que já tinha habitado na avó de Timóteo e também na mãe de Timóteo, né? E quando ele diz aqui, trazendo à memória a fé não fingida que em ti habita, que em ti há. Era uma fé que não era uma coisa, não era um teatro, não era um subterfúgio, mas era realmente uma fé verdadeira que habitava no coração de Timóteo. E ele diz que essa fé já tinha habitado no coração da mãe e da avó dele, né? E ele diz assim, esta fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti, né? Então, é que nós, assim, pensamos bem, né? Nós estamos com as igrejas fechadas, mas a nossa fé, ela deve continuar firme. Nós devemos continuar firmes na fé, com a igreja aberta ou com a igreja fechada. A fé que habita em nós, os nossos corações, ela independe disso, né? As pessoas podem fechar as portas dos templos, mas não vão tirar a fé que habita em nós. Essa fé tem que habitar dentro de nós. Nós temos que, realmente, cada um de nós, precisamos ter essa fé dentro de nós. Nós não podemos realmente nos abalar ou abater, porque, de repente, nós estamos vivendo uma situação em que os templos estão fechados, mas a fé que nós temos em Jesus Cristo, ela deve ser viva e ela deve estar forte em nossos corações. Com a igreja aberta ou com a igreja fechada, mas nós, cada um de nós, devemos estar assim, fortalecidos em Deus, sabendo que a nossa fé é em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que nele nós temos a vida eterna, né? Por cujo motivo me lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo tinha orado por Timóteo e ele disse que havia um dom. Cada um de nós temos um dom de Deus em nós. E ele estava dizendo para Timóteo, Timóteo, eu oro a Deus e peço a Deus que você desperte isso que te foi dado por Deus através da imposição das minhas mãos. Ele falou, você recebeu um dom de Deus e que este dom seja despertado. Cada um de nós temos um dom. Muitas vezes esse dom fica adormecido, fica dormindo, né? E principalmente agora com igreja fechada, né? Com igreja fechada tem muita gente que acha que a fé apagou. Não, a fé não pode apagar. E o dom que Deus nos deu também não pode ser apagado porque a igreja está fechada. Nós devemos despertar este dom. Quando Jesus disse para pregar o Evangelho, ele disse a todos, pregai o Evangelho. Que o dia que a gente puder abrir a igreja, que cada um tenha ganho muitas almas para Jesus. Pregue o Evangelho na sua casa, para o seu vizinho, para os seus amigos, fale de Jesus. E no dia que a igreja abrir, vamos ter lá o dobro das pessoas que nós tínhamos antes. Não é verdade? Porque cada um tem um dom de Deus, né? E ele disse para Timóteo, eu peço a Deus, eu rogo a Deus para que despertes o dom que habita em ti. Por cujo motivo me lembro de que despertes este dom que te foi dado, o dom que existe em ti. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. É muito fácil hoje em dia a pessoa ser dominada por um espírito de temor, um espírito de medo, não é? Um espírito de pânico. Mas não foi esse o espírito que foi dado a nós. Nós recebemos de Deus um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, de força em Deus, não de temor. Os tempos são difíceis, não é verdade? Mas nosso espírito que nós recebemos de Deus é um espírito que nos traz força, que nos traz amor, moderação e não medo. Não recebemos um espírito de medo para vivermos
com pavor, com medo nesse tempo presente. E ele diz mais para Timóteo, ele diz para cada um de nós: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Porque naqueles tempos não era fácil. Vocês acham que naquele tempo era fácil ser cristão? Né? Naquele tempo de Paulo, ser cristão era você dizer que estava disposto a morrer. Porque quando você era preso, você era perseguido pelos judeus, pela religião judaica, era perseguido pelos pagãos, pelos romanos, pela religião dominante, que era o paganismo. Então, os imperadores romanos que tinham o poder na época perseguiam os cristãos, matavam os cristãos. Então, não era fácil. Paulo mesmo estava preso. Estava preso por causa do Evangelho, né? Então, ele está dizendo aqui para Timóteo: não te envergonhe dos testemunhos do nosso Senhor Jesus e nem de mim, que sou prisioneiro seu, né? Porque ele estava preso por causa do Evangelho, por ter pregado o Evangelho. Não foi preso porque fez alguma coisa errada, porque, né, cometeu algum tipo de crime, mas ele foi preso porque pregava o Evangelho, porque fazia isso com sucesso, porque era bem sucedido. Então, por isso, ele foi perseguido e ao final até foi morto, né, por conta de pregar o Evangelho. Mas ele disse que ele não achava que isso era perda, mas ele achava que isso tudo era ganho, era lucro em Deus. Porque Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ele nos chamou, o chamado de Deus é um chamado santo, não é? Essa vocação é um chamamento de Deus, né? Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O que está dizendo aqui? Parece que Paulo já conhecia alguma coisa da teoria, né, da relatividade, né, do tempo e espaço, né? Diz: antes de ter tempo e espaço, antes de qualquer coisa ser criada, isso já foi dado, essa graça, né, que se manifestou em Cristo Jesus quando ele foi morto naquela cruz e quando ele ressuscitou dos mortos. Mas isso já foi feito por nós antes que houvesse tempo, né? É isso que ele está dizendo aqui: antes da criação do tempo, antes de existir espaço, antes do tempo e espaço existir, já isso estava determinado para nós, né? Segundo o seu propósito, o propósito de Deus, e pela graça de Deus nos foi dado através de Jesus Cristo, antes dos tempos dos séculos, antes de começar a rodar essa existência que nós vivemos aqui, já estava determinado alguma coisa ao nosso favor. E que foi agora manifestada pela aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O que é que Jesus trouxe para nós? Ele aboliu a morte, né? Quando nós vivemos aqui num tempo em que o pessoal fica muito pensando em morte, não é verdade? Mas nós vemos aqui que Jesus aboliu a morte. Está abolida a morte e ele trouxe à luz a vida. Em Cristo nós temos a vida. Em Cristo nós temos a certeza da eternidade. A nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não é só isso. Não são 80, 90, 100 anos, né? É eternidade, é para sempre. Então Jesus aboliu a morte e trouxe a luz e revelou a vida e a incorrupção pelo Evangelho, porque nós sabemos que os nossos corpos, nós seremos transformados um dia num corpo celestial, incorruptível, imortal. Então, a vida ela é eterna e o nosso futuro é maravilhoso. Nós teremos um corpo que não morrerá, não adoecerá mais, poderoso, glorioso, não é verdade? É um corpo imortal, um corpo celestial. Então, é isto que Jesus trouxe para nós. Ele trouxe a luz, ele revelou a vida. Essa vida eterna e essa incorrupção
por causa do nosso novo corpo que está preparado, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Paulo está falando, né? Ele nos constituiu pregadores, apóstolos e doutores, né? Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. É esta a nossa fé que nós temos que ter. Sabemos em quem cremos. Nós sabemos em quem temos crido. Quem sabe em quem crê, igreja pode estar aberta, igreja pode estar fechada, pode haver perseguição, pode ter o que quiser. Mas nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, até o depósito, até o dia final. Ele guardará o nosso depósito. Você pode ter segurança que aquilo que você depositou em Cristo Jesus, você terá a recompensa. Porque Ele diz, eu sei em quem tenho crido e eu não me envergonho do Evangelho. E Ele diz aqui para nós, conserva o modelo das sãs palavras, conserva o modelo de falar só aquilo que deve ser falado, não saia falando bobagem, né? E de que mim tens ouvido, né? Conserva o modelo das palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. E diz mais aqui, guarda o bom depósito que você recebeu, né? Guarda o bom depósito. Alguma coisa te foi dada durante anos, né? Nesse último ano, eu gravei alguns vídeos, tem mais de 100. Mas há 30 anos, se você fizer e multiplicar, isso vai dar mais de 3.000, 4.000 mensagens pregadas ao longo desses 35 anos, quase 4.000 mensagens. Então foi feito um depósito, e quem guardou aquilo que escutou tem um depósito. E ele diz, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que em vós habita. Amém? Que você possa medita nessas palavras, né? Porque essas são palavras de Deus para nós também nesses tempos, e que nós podemos assim meditar. Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês também que estão aqui. Nós estamos aqui numa reunião familiar, né? Eu aconselho que você faça o mesmo, né? Estamos aqui em família, toda a nossa família reunida aqui, e fizemos aqui um culto hoje para louvar ao Senhor. Faça isso na sua casa também. Amém? Que Deus abençoe a você, a sua família e a todos vocês em nome de Jesus. Amém.